O câncer de próstata, mais de 60%, 66% mais ou menos, eles são diagnosticados no paciente acima de 60 anos. Então, é uma doença que é muito mais diagnosticada no idoso. A mortalidade dos pacientes, ou seja, a pessoa morre de câncer de próstata, principalmente acima de 75 anos. Mais de 70% das pessoas que morrem de câncer de próstata são idosos. Então, a preocupação nesse mês de novembro é a gente esclarecer até que ponto vale a pena detectar precocemente, que a ideia é exatamente a gente precocemente identificar, e até que ponto vale a pena ainda a gente fazer esses exames. A gente sabe que a evolução do câncer de próstata ela é muito variável. Tem pessoas que ele evolui rapidamente, tem alguns fatores que favorecem, como por exemplo obesidade, tabagismo. As pessoas que têm câncer de próstata e têm essas outras comorbidades, elas têm uma tendência a ter uma velocidade de progressão da doença maior, e outras, mesmo tendo alguns fatores que podem acelerar, podem deixar a doença mais rápida, esses pacientes não desenvolvem. Por via das dúvidas, não. O paciente idoso, ele tem uma velocidade de progressão igual ao do adulto jovem, só que mais indolente, mais leve. Leve não seria talvez o termo, mas ela progride mais devagar. E o idoso ele está no seu limite de vida. Então, pesquisar ativamente, fazer rastreio, prevenção de câncer de próstata num paciente de 90, de 80 anos, deve-se pensar bastante, porque o prejuízo pode ser maior. O câncer de próstata, ele evolui com sintomas, ele vai dar sintomas num paciente que não tem câncer de próstata até o momento, com 10 anos Sim. de doença, ele vem a dar sintomas em média. Então, se o paciente tem 80 anos, às vezes o diagnóstico vai ser psicologicamente muito pior para a família, muito pior o diagnóstico de câncer. 80 anos, o paciente não vai ter problema nesses próximos 10 anos. Então, a partir de certa idade, Alexandre, a gente tem orientações internacionais, nacionais, das sociedades, para a gente não mais pedir o exame, não mais indicar o toque retal. O cálculo que a gente faz acima de 70 anos, de 45 a 70, esse exame tem que ser feito anualmente, tanto o exame de sangue como o toque retal. Mas a partir de 70 anos, a gente começa a calcular a estimativa de vida do paciente. Será que vale a pena eu dar um diagnóstico agora, se ele não vai ter mais 10 anos de vida? Então, se tiver 10 anos de vida, vale a pena a gente ficar fazendo como forma de prevenção, buscando aquilo que eu falei, a questão do diagnóstico precoce, para poder a gente ter mais potencial de tratamento. Então, assim, o câncer de próstata é uma realidade, ele mata principalmente os idosos, e a agressividade com que ele acomete as pessoas mais jovens, e o potencial de cura que os mais jovens têm, acima de 45 anos, faz com que a gente tenha essa campanha de orientação para o homem. Vale lembrar, eu até gosto muito de frisar desse outro aspecto, que o homem não só tem a próstata, o homem também tem o pênis. Esse é um período para a gente alertar a saúde do homem, né? O câncer de pênis, ele depende, o principal fator de risco é a higiene do pênis. Então, fazer uma higiene, uma limpeza, arregaçar mesmo a glande, a palavra seria essa, e fazer aquela higiene, isso é uma forma de prevenção, não só do câncer, mas também de infecções ali na região peniana. O cuidador que tem um paciente dependente tem que fazer esse tipo de higiene, o próprio paciente tem que estar atento. Às vezes a gente tem um paciente já com Alzheimer, tem um paciente com limitação física, e tem que alguém fazer essa higiene. Então, esse mês ele perpassa a próstata, ele tem o câncer de pênis, ele tem as doenças mais comuns no homem. O tabagismo a gente sabe que é uma realidade do sexo masculino muito maior do que o feminino. Então, o combate ao tabagismo, a própria orientação do homem procurar o atendimento. A gente sabe que o homem, a incidência não,
as vezes que ele busca auxílio é muito menor do que a mulher. A mulher ela faz o preventivo, faz mamografia, o homem ele só vai, agora está começando aí mais para fazer só a questão da próstata. Mas o homem também tem hipertensão, tem diabetes, o homem tem doença mental, ele tem aquele tabu que ele não vai ter depressão, que tem aquele tabu de só ir quando já não tem mais jeito. E os nossos idosos eles vieram de uma geração que culturalmente só se buscava o médico quando quebrava uma perna, quando se tinha uma coisa muito grave, não de forma preventiva. E essa cultura a gente tem que modificar. Novembro é azul, não é só da próstata, é do pênis, é do intestino, câncer do intestino é muito comum no indivíduo idoso, é das doenças cardiovasculares, é da doença mental, a depressão no idoso do sexo masculino, ela é muito mais subdiagnosticada. Ele tende a não demonstrar ou mesmo a negar os sintomas. Então, a alusão seria nesse sentido também. Então, a pergunta, mas antes dela, só para a gente entender, doutor Belício, o paciente, especialmente o paciente idoso, ele tem sinais que é interessante que ele, de repente, procure o médico para visualizar essa questão, direcionando um pouco para a próstata, por exemplo, a dificuldade de urinar ou a perda urinária sem um motivo aparente? Aí é que está o detalhe. O ideal é procurar sem sintomas. Quando o paciente faz o check-up, ele está dizendo que é uma pessoa que não sente nada e vai fazer uma avaliação. Muitas vezes as pessoas, não, eu vou fazer só a avaliação do coração. Não, no check-up você tem que ver de câncer, tem que ver também o coração, tem que ver a saúde mental, tem que ver tudo. Então, a ideia é, se vai fazer uma consulta de prevenção, você não tem sintoma. Se você tem sintoma, não é mais consulta de prevenção. Você está fazendo uma consulta para tratar alguma coisa. Então, assim, o câncer de próstata, você tem que fazer esse rastreio antes de ter sintomas. Se tem sintomas, já não é mais prevenção. Então, se esperar, os sintomas quando vêm aparecer, principalmente esses sintomas de obstrução da urina, né, dificuldade de urinar, até mesmo incontinência, esses sintomas, se for do câncer, ele já está em uma fase mais avançada. O risco, o potencial de tratamento, ele é diminuído. Você tem menos chances de ser tratado com cura. Mas vale lembrar que a próstata não só dá câncer também. Então, sintomas urinários, como urinar várias vezes à noite, cortar o jato entrecortado da urina, dor ao urinar, ir no banheiro várias vezes e não urinar bem, perda de xixi, são sintomas urinários que podem chamar a atenção para outras doenças na próstata, como o crescimento da próstata sem ser câncer, como inflamação da próstata, prostatite, uma infecção urinária, uma incontinência por outro motivo. Então, quando vem dar sintomas, se for do câncer de próstata, esse câncer já tem evoluído, não é que não tenha mais jeito, mas ele já está dando sintomas, né? E se não é do câncer, deve ser alguma outra doença aí do aparelho urogenital. Muito importante essa questão de você saber os sintomas urinários, que eles nem sempre são câncer, mas você tem que buscar o auxílio, mesmo sem ter os sintomas. O ouvinte faz pergunta pelo 3421-2270. Boa tarde, Alexandre. Aqui é Lourdes da Saudade, município Serra Negra do Norte. Eu queria saber do Dr. Belísio se a demência é a mesma coisa do Alzheimer. Um tema recorrente. Recorrente, mas aquela questão da audiência rotativa. Rotativa, isso mesmo. Eu ouvi hoje e amanhã é outra pessoa que ouve. Então, assim, as pessoas confundem muito demência e Alzheimer. Finda sendo praticamente, a gente finda simplificando para as pessoas. Tanto faz. Para nós que trata a doença, a gente precisa saber mais detalhadamente. A demência, ela é um quadro mais geral. O Alzheimer é uma demência, mas é um tipo de demência. Então existe a demência, a síndrome, aquele paciente que tem déficit na cognição, esquecimento, esquece nome, e prejuízo em alguma atividade do dia a dia. Ele não consegue realizar alguma coisa em virtude desse prejuízo na memória. Isso é uma síndrome demencial, isso é uma demência. Agora, qual tipo de demência? A mais comum é o Alzheimer. Por isso que às vezes a gente até evita de ficar detalhando. Não, é Alzheimer, e as pessoas entendem mais fácil. Mas existem vários, para nós que, como eu disse, tratamos mais, a gente precisa saber qual é o tipo de demência. Porque o tratamento, a forma com que a doença evolui, os sintomas, o manejo da doença
dependendo do tipo de demência, ele varia um pouco. Mas, resumindo, Alzheimer é um tipo de demência. Demência é o nome geral dos sintomas, Alzheimer é um tipo. É o mais comum, mas existem outros, como por exemplo a demência vascular, aquele Alzheimer, assim vamos dizer, causado por doenças na circulação do cérebro, um AVC, e o paciente tem, depois ele tem alteração na memória. A doença de Parkinson em fases mais avançadas, ela gera um tipo de demência chamada demência por Parkinson. Tem um outro tipo de demência por corpúsculo de Levy, a demência frontotemporal. Então, o nome demência e o nome Alzheimer se confundem, né? Mas ao pé da letra de Alzheimer, a demência por doença de Alzheimer é um tipo de demência. Uma pergunta do ouvinte aqui pelo 3421-2270, até um ouvinte mais jovem, mas ele pergunta qual o momento em que o homem deve ter maior cuidado com a saúde. Eu acho que é em todo momento, mas existe uma época da vida em que esses cuidados têm que ser melhorados, têm que ser aprofundados? Assim, de maneira preventiva, né, a gente orienta uma pessoa a partir de 40 anos a começar a pensar, não só buscar o médico, mas a começar a repensar seus hábitos de vida, sua alimentação, sua saúde mental. Então, a partir disso, você sim busca um profissional para ele fazer uma avaliação geral, uma avaliação global. Isso, a partir de 40 anos, você pode só precisar de uma outra avaliação com alguns anos para frente, dependendo do tipo do que seja encontrado. Alguns pacientes têm história familiar de doenças específicas com herança genética. Por exemplo, a mulher, ela tem o câncer de mama e aí você tem que ir mais cedo ao médico. A mulher também tem a questão do câncer de útero, que ela já faz preventivo, ela já vai na gravidez. O homem não tem assim, essas oportunidades. 40 anos eu acho que é uma idade satisfatória. E a partir de 50 eu acho indispensável. Algumas doenças a gente consegue com muito mais eficácia detectar com exames preventivos, com a conversa, com a ida ao médico. Não é só você pedir check-up, não é só você chegar e pedir exame não, que se fosse assim tinha na internet. O que é que eu com 50 anos devo fazer de exame? Não é bem assim. Você vai colher a história do indivíduo, ver o que é que tem na família, ver o que é que os hábitos dele, ver a saúde mental, ver essa questão de hábitos, cigarro, bebida, a própria alimentação, se tem industrializados, qual é o tipo de exercício que ele pode fazer, se tem dor, assim, ver a partir de 50 anos eu acho que é uma idade obrigatória. 45 é a idade que você tem que geralmente ir para fazer o exame da próstata. Já seria uma oportunidade para a gente começar a fazer esse check-up. Agora, vai todo ano? Vai de todo mês? Não, às vezes a gente pede para voltar com 5 anos, às vezes a gente pede para voltar com 2 anos, com 1 ano, depende muito de como aquele indivíduo chegou aos 50 anos. Tudo bem, tem pergunta, dona Maricô, está com a gente agora. Tá, doutor Belício, eu queria perguntar a você, porque meu esposo sofreu uma queda faz 3 dias. Aí bateu com os rins, as costelas num jarro. Aí ficou assim, como sangue pisado de lado e ele não aguenta. Eu levei pro CESP, aí lá bateram uma tomografia e disseram que não quebrou nada. Aí passaram só de pirona para ele. Você acha que é melhor eu levar ele para um médico particular? Diga aí. Inclusive o esposo da dona Maricô já tem, acho que é 81, 80, né, doutor Beleza? Enfim, nesse caso, queda em idoso, paciente idoso. Você vê que a descrição é principalmente do que o paciente sentiu após a queda, né? Bateu na topografia, na localização do rim, ficou com sangue pisado, equimose, hematoma, foi avaliado pelo médico, não tem nenhum sinal de gravidade e foi liberado para se recuperar em casa. Mas o mais importante aí, lógico, que tratar a emergência, avaliar se não tem nenhuma necessidade de uma intervenção, de algum medicamento, de alguma outra coisa mais urgente, uma fratura, por exemplo. Mas para a geriatria o mais importante é a gente não deixar o indivíduo cair. A gente fazer uma avaliação dele antes, ver equilíbrio, ver se tem algum fator precipitante de queda, prevenir a queda. E depois que cai, a gente avaliar por que caiu, como é que foi essa queda, as 5 circunstâncias da queda. O indivíduo idoso, quando cai,
Alexandre, aquilo ali ele está só, é a ponta do iceberg, aquilo é a parte que você vê. Por trás daquela queda tem inúmeros outros fatores. Por trás daquela queda tem um déficit visual, que ele não, por trás daquela queda tem um medicamento que está facilitando tontura, por trás daquela queda tem uma dor que limita ele e deixa ele desequilibrado, tem um dedo amputado que deixa a base de firmamento dele assim, alterada. Por trás daquela queda tem inúmeras situações que poderiam terem sido feitas intervenções e esse paciente não tivesse caído. Então, assim, eu estou aproveitando o caso do que a dona Maricô falou para eu poder alertar como é que a geriatria aborda uma queda. Primeiro é fazendo intervenções, avaliação da mobilidade com teste de marcha, vendo velocidade da própria marcha, se não tem nenhum fator que altere a mobilidade daquele idoso, se não tem nada que possa facilitar a queda no próprio ambiente dentro de casa. E no caso de cair, a gente trata sim a dor do momento, mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas, depois que fica bom daquela pancada, nunca mais se lembra nem que caiu. Aí a gente tem que investigar. O idoso que cai, Alexandre, metade deles, ou seja, de 10 idosos que caem, metade caem de novo no próximo ano. Certo? Isso acima de 80 anos é muito maior a incidência. Chega a quase 2/3 dos pacientes. Esses idosos, quando eles caem novamente, eles fraturam. O idoso, quando cai, a sorte maior do mundo é quando ele não quebra nada. Eu sempre digo, ele não quebra, ele se esbagaça. Então, o fato de cair tem que fazer com que a gente imagine como é que foi que ele caiu. Ver se foi uma tontura, se ele desmaiou, se foi um escorregão, se algum medicamento está fazendo ele urinar à noite, ele ir no banheiro. Então, ver a circunstância e aí fazer intervenções em várias variáveis e evitar que ele caia de novo. Porque metade deles caem novamente. 70% desses pacientes que caem, dos idosos que caem, eles ficam com sintomas após queda, a gente chama síndrome pós-queda. Eles ficam com dor crônica, eles ficam com medo de cair de novo, por isso que eles caem novamente. Eles ficam com limitações para poder se vestir, para poder trocar de roupa, aliás, se vestir e trocar de roupa, o fim da semana, para se alimentar, para ir no banheiro. Então, assim, o pós-queda é um marco de que aquela queda não pode ser esquecida, né? Eles desenvolvem essa pitofobia, medo de cair, essa instabilidade, esse medo. Eles até entram em depressão depois de uma queda. É um marco, é um divisor de águas na vida do idoso. O idoso que já caiu, o parente que tem uma pessoa que sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ah, doutor, depois daquela queda meu pai nunca mais, minha mãe nunca mais foi a mesma. Não consegue mais andar sozinha, vive reclamando de dor, não consegue dar 2 passos. Isso tem que ser visto de uma maneira mais ampla. Não só botar compressa nessa parte que está roxa da pancada, investigar a fratura e passar um remédio para dor. O médico do pronto-socorro teve a conduta correta, né? Fazer o analgésico, ainda bem que não foi um anti-inflamatório, a dipirona é um analgésico que não tem muitas complicações para paciente idoso. Orientou, afastou gravidade, ela disse que fez uns exames e orientou, deve ter orientado compressa. Então, assim, a minha orientação para a dona Maricô é que é isso mesmo, que a função do médico do pronto-socorro é essa mesmo, mas que ela busque pensar um pouquinho além disso. Ele vai cair novamente se a gente não tomar algumas medidas. E na próxima pode ser decisivo para a vida dele. Uma fratura de fêmur no idoso, a gente já sabe quais as complicações. Quando não mata da própria fratura, mata no pós-operatório, ou mata socialmente, o indivíduo não consegue mais ser o mesmo. Joelma tem uma pergunta? Liga aqui o microfone da Joelma, por favor. Não, só dar boa tarde a esse médico competente, né? Que ele hoje está com uma camisa bonita, viu? Tá todo... Novembro Azul, né? Novembro Azul. Que é competente, que a gente quer bem. Não, só dizer que quando concluir essa parte de paciente, não esquecer de perguntar ao doutor Belício se ele gostou, né, da convocação da seleção. Viu? Não esqueça. Não, vou perguntar no final. A gente não pode esquecer de perguntar. No final eu pergunto. Não esqueça não, que eu tô doido para... No final a gente para dizer umas verdades sobre aquele Tite. Doutor Belício, diante disso, pronto, eu tenho um idoso dependente, que por N circunstâncias tem, como o senhor acabou de dizer, a dificuldade de mobilidade, já sofreu queda. Qual é a situação então agora que o cuidador deve estar atento, que o familiar deve estar atento? Pronto. Paciente de alta dependência, isso, né? Isso é a realidade. Aquele que realmente não consegue se levantar mais sozinho, anda, talvez até ande um pouquinho, mas com muita dificuldade. Vamos começar daquele que tem, começando uma
imobilidade, uma dependência mais leve, até aqueles de total dependência, né? Aquele que está começando, o cuidador, ele deve ter atenção de não ficar sempre fazendo pelo paciente. O indivíduo tem uma dificuldade de levantar, o cuidador toda hora levanta ele. Então ele perde a força, o músculo da perna. Então, orientar que no começo, os pacientes começam a ter uma dependência, não necessariamente você precisa fazer por ele. É muito mais cômodo, você já pega ali, já bota a comida na boca, joga ele, não espera ele levantar, não espera ele tentar se alimentar. Então, no começo, é bom o cuidador tá atento a essa questão, porque eu sempre digo, olha, você encurta o caminho, já dá a comida a ele, ou você já ajuda ele a levantar, mas entenda que você vai estar fazendo investimento. No momento que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó não conseguir mais ir no banheiro, você ter que limpar ele, o trabalho vai ser muito maior. Então, tente deixar ele fazendo o que ele pode fazer o máximo de tempo possível. Lógico, você não vai deixar ele tentar se alimentar e ele não consegue. Se engasga. Ou se engasga ou entra em desnutrição porque você, não, tem que comer, você só. Você vai ajudando, mas não fazer por ele. Então, no começo da dependência, eu acho que é importante as famílias entenderem essa questão de não super proteger. Essa talvez seja a palavra. Porque quanto mais ele for independente, mais preservadas são as funções. E você vai ter um benefício porque ele vai dividir a força com você na hora de fazer a higiene íntima após uma evacuação, após urinar. Ele vai lhe ajudar na hora do banho. Então, ter esse detalhe. Se você faz, é mais rápido, é mais cômodo, você pega ali no instante, levanta ele, deita ele, tentar deixar ele em cima dela. Agora, aquele idoso que vai começar a ficar dependente, fica totalmente dependente, o que a gente tem que focar, a qualidade de vida dele não é como os parâmetros não são os mesmos de quem não tem uma alta dependência. Para a gente, o que seria qualidade de vida é não ter estresse, a gente ter uma família, a gente ter objetivos, o Mengão ganhar. Para aquele indivíduo, a qualidade de vida dele depende de ele não ter dor, por exemplo. Então, você ficar observando a dor, a alimentação do indivíduo, sempre sentado, evitar que ele se alimente deitado. Se é um paciente que não pode ficar sentado, tenta providenciar uma cama daquelas de hospital para você alimentar ele, para evitar dele se engasgar. A higiene, evitar de ficar dando muito banho, você dá um banho por dia, um banho bom, e depois, se precisar, você molha ele. O ideal é um banho, sabonete só uma vez por dia. O intestino, observar se esse intestino está muito preso, se está tendo diarreia, trocar as fraldas, tentar evitar que ele fique muito tempo com urina, que ele fique muito tempo com fezes, até tentar regular esse intestino dele de uma forma que ele consiga evacuar mais ou menos em alguns horários. Ter a questão do afeto, essa questão, eles não perdem as emoções. Evitar gritar, evitar deixar ele tenso, bora, não sei o que, faça isso, faça aquilo. Ou o desprezo, simplesmente chegar e dar e não dar nenhum bom dia, eu vou dar esse remédio, como é que ele está, mesmo que você acha que ele não ouça, você acha que ele não esteja mais ali, mas essa questão do afeto é bem importante. A higienização da cavidade oral, a limpeza da boca, muitos cuidadores esquecem de fazer essa higiene, depois se alimenta, tem que passar aqueles enxaguantes, ou mesmo escovar. Mesmo que ele não tenha mais a dentição completa. Mesmo que não tenha, porque ele comeu, você tem que tentar lavar aquilo. Cuidado com a pele, passar um hidratante após um banho, ficar sempre mudando ele de posição para que ele possa não criar ferimentos na pele. Se ele fica com a pele ali toda hora numa posição, abre um ferimento e dá muito trabalho a fechar. Minimamente tentar mobilizar ele, evitar que ele fique enrijecido. Então, fisioterapia tem um papel importante de alongar esse indivíduo, de tentar deixar ele com o mínimo de flexibilidade para que ele possa não ter dor por contratura. Então, são medidas que a gente vai fazendo o básico. Deixar ele sem dor, principalmente, fazer com que ele não se engasgue, se alimente bem, defeque bem, urine bem, que ele não tenha emoções alteradas pela forma com que você trata. Ele é tratado, tem que ser tratado da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que ele tinha quando ele era lúcido. E eu diria que saber a hora de você, como é que eu posso, de você levar, de você buscar o serviço de saúde.
não precisa ser todo dia, todo mês, mas ter aquele vínculo bom com a unidade de saúde, com o médico assistente, para periodicamente, mas não com tanta frequência, você buscar essa avaliação de rotina, visando sempre esses parâmetros de qualidade de vida do idoso dependente.